tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui nós temos o primeiro anjo, que traz a mensagem da hora do juízo, que traz a última mensagem, o último chamado e a última advertência. Note que aqui é dito: vi um anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo voando pelo meio do céu é o mensageiro. É a voz que clama. Ele está clamando no meio do céu. Aí mostra a extensão desse clamor pelo meio do céu. E ele tem um evangelho eterno. Não é um evangelho, qualquer evangelho, mas o evangelho eterno. E o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. A extensão dessa pregação é nos 4 cantos da terra. É em todo o mundo. Em todos os países da terra. Em todos os lugares onde tem gente. Onde tem pessoas. E ele prega. Ele prega em grande voz. É uma grande voz, é alta voz. Não é uma voz sussurrada, mas uma voz audível. Uma voz que todos recebem, ouvem, ninguém fica sem ouvir. Uma voz audível, uma voz, uma grande voz. E aqui está o conteúdo da mensagem do primeiro anjo. Ele diz: temei a Deus. O anjo está chamando a humanidade para temer a Deus. Temer ao Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O Pai Eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória. Gente, eu queria chamar a sua atenção. Você que está preparado para a mensagem do juízo final? Que está para desencadear? Está aqui a mensagem. O primeiro anjo chama você, está chamando você, onde quer que você esteja nesse momento, me ouvindo. Chama você para temer. Temer a Deus. E dar glórias a Ele. A pergunta que se faz agora: o que é temer a Deus e o que é dar glória a Deus? Bem, a palavra de Deus responde isso de forma clara, inequívoca. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13. Aqui está o que é temer a Deus. Ouçamos o que diz a palavra. Eclesiastes 12, verso 13. Diz, está escrito. Lemos na palavra. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de toda a humanidade. Ei, gente querida que está me ouvindo, essa voz que clama, Deus está chamando você para temê-lo e dar glória a Ele. E temer a Deus e dar-lhe glória, diz aqui a palavra, é guardar os seus mandamentos. É guardar a sua lei. Deus está chamando você para obedecer sua lei de amor. Deus está chamando você para dar glórias a Ele. Dar glórias a Deus, e esse temor a Deus é reconhecer o senhorio dele.
reconhecê-lo como todo-poderoso, altíssimo e um Pai amoroso. Não é ter medo dele, mas reconhecê-lo como um Pai que ama e que salva. Mas ele quer e é necessário que nós o temamos, que nós o demos glórias a ele, que é guardar os seus mandamentos, guardar a sua lei. Esse é o chamado. Por que, gente? Eis outra pergunta. Eu estou falando da mensagem da hora do juízo. Mas por que temer a Deus? Por que dar glórias a ele? Sabe por quê? Continua aqui dizendo. Olha a razão. Olha só o que diz. Pois é chegado, dando continuidade ao texto. Pois é chegada a hora do seu juízo. Ei, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. O juízo final está às portas. Haverá um julgamento de toda a humanidade, desde Adão até o último ser que nasceu aqui nessa terra. E olhe, ele está chamando a cada ser humano a obedecer. Ou seja, guardar os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque veja bem, Eclesiastes 12, 13, agora o verso 14, ainda continua dizendo, voltando para Eclesiastes, como a ligação de texto sobre texto, um texto puxando outro texto, uma revelação puxando outra revelação, Eclesiastes 12, 13. Agora o verso 14. Eu vou ler o 13 novamente, do capítulo 12 de Eclesiastes, e vou ler o verso 14. Olha que coisa tremenda, que sincronia de revelação Deus tem para os seus filhos. Ele diz o seguinte, 12, eu vou ler o 14 agora, corroborando, sincronizando com o que diz também o verso 13. Olha o que diz. Olha só o que diz. Aqui temos 12, vamos ver agora. Vamos ver o verso 13 novamente, que diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de toda a humanidade. E o verso 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É um juízo que ele vai trazer. Gente, a lei de Deus é o padrão. Essa lei que é tão pisoteada, massacrada pelos mortais. Olha, analise o que o mundo está fazendo com relação à vontade de Deus, aos seus mandamentos. Nós estamos vendo num mundo onde milhares de pessoas têm outros deuses no lugar de Deus. Quando o mandamento de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Gente, nós estamos vendo as religiões, e certo tipo de religião, adorando as imagens de escultura feitas por mãos humanas, de santos e santas. Quando o mandamento diz o quê? O segundo mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, verso de 1 em diante, o que diz o segundo mandamento? Diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas, não as adorarás e não prestarás culto a elas. Nós estamos vendo aí a humanidade desrespeitando o nome do Deus Todo-Poderoso, quando o mandamento diz o quê? Lá em Êxodo capítulo 20, não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que disser seu nome em vão. Nós vemos aí. E aí isso é um ponto que nós vamos destacar agora, esse quarto mandamento da lei de Deus, que diz, o quarto mandamento da lei de Deus, o quarto, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
E nesse dia não farás trabalho nenhum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal. O animal não é religioso. Ele não tem religião, mas nem ele é para trabalhar. Nem o teu animal, nem o forasteiro, ou seja, a pessoa que está dentro da tua casa, te visitando. Nem o forasteiro. Nem o teu servo, nem a tua serva. Por quê? Por quê? Porque em 6 dias fez o seu céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia, ele descansou, abençoou e santificou. Bem, aqui estão esses mandamentos de Deus. Mas olhando para os outros mandamentos da segunda tábua, que foram 2 tábuas, nós, na segunda tábua, nos deparamos com o 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o 6º mandamento diz: não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não mentirás. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo. Aí está a lei de Deus, a norma de juízo. Nós seremos julgados por esta lei. Sabe quem que diz? Tiago. O servo de Deus, o apóstolo Tiago, ele diz que nós seremos julgados por essa lei. Tiago capítulo 2. Olha o que nós lemos lá. Tiago 2. Ele diz o seguinte. Está escrito na palavra. Tá? Tiago 2 diz. Está escrito. Capítulo 2. Acompanhe comigo. Olha o que diz aqui. Tiago capítulo 2. Versículo 10 ao versículo 12. 2, verso 10 ao 12. Nós lemos assim. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vês a ser transgressor da lei. Olha o verso 12 agora. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei que vai julgar a humanidade é essa lei moral que Deus estabeleceu, que ele escreveu com o próprio dedo dele em 2 tábuas de pedra. A única parte da Bíblia que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Os 10 mandamentos. A lei moral. Essa será a norma de juízo quando nós comparecermos perante o tribunal. Nós seremos julgados por esta lei. Olha como é que o mundo está. O mundo está em total destruição. Por quê? Porque mata, rouba, mente, adultera, cobiça. Tem outros deuses diante dele. Desonra pai e mãe. Não é isso, é verdade? Não é essa a situação do mundo? Não é isso, James? Não é a situação do mundo essa aí? Não é a situação caótica? É por isso que o profeta Isaías, ele é claro em dizer como estaria o mundo nos últimos momentos. No capítulo 24 do profeta Isaías, ele diz o seguinte: como estaria a terra nesses dias que estamos vivendo? Como seria a situação da terra? Isaías capítulo 24, ele diz, está escrito assim. Ouça o que diz aqui. Isaías 24. Olha a radiografia da terra pelo profeta Isaías. Ele diz, olha o que ele diz. Ele diz assim. Isaías capítulo 24, versículo 1 em diante. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e lhe dispensar os moradores. O que suceder ao povo sucederá aos sacerdotes, ao servo, como ao seu senhor. A serva, como a sua dona. Ao comprador, como ao vendedor. Ao que empresta, como ao que toma emprestado. Ao credor, como ao devedor. A terra será toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferirá esta palavra. Verso 4 diz: terra planteia
e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlarguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Esta é a razão porque a terra está nessa desordem, porque está esse caos, porque transgride as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Gente, continuando lá, Apocalipse capítulo 14, que é a mensagem da hora do juízo que estamos proclamando nesse momento, diz o seguinte, continua. Vamos para o anjo seguinte, o segundo anjo. Aliás, vamos terminar ainda o que o primeiro anjo anuncia. Porque diz, é chegada a hora do seu juízo. Por isso é necessário dar honra, dar glória a Deus e temer a Deus. Aí ele continua. Pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as ações das águas. Opa, aqui tem um ponto muito importante. James, aqui, nessa menção do primeiro anjo, ele chama a humanidade para adorar. Mas em que termos essa adoração deve ser feita? Uma pergunta muito oportuna dentro dessa mensagem do primeiro anjo. Em que termos? É no termos de quê? Aqui diz, ó. O que ele menciona aqui? Ele está mencionando o que aqui? Qual é a passagem da Bíblia? Qual é o mandamento, melhor dizendo, que ele está mencionando? Aqui, quando ele diz assim, ó. Quando ele diz, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aonde está, nos mandamentos de Deus, esta passagem, essa menção? Aonde? Quando fala de adoração. Quando é chamado para adorar. Nos termos de adoração. Conforme preconiza, conforme Deus determina. Ora, gente. Êxodo capítulo 20. Bem no coração da lei de Deus. Nos mandamentos de Deus. Quer ver? É a única passagem que se encaixa com essa aqui. Essa do anjo aqui. Quando fala de adoração. É o que está em Êxodo capítulo 20. Quando fala do mandamento de Deus. De maneira especial. O que está no coração da lei. Que é o dia da adoração que Deus estabeleceu, que é o sábado. Olha o que diz aqui, ó. Olha como é interessante. Como é tremendo, gente, isso aqui. Olha só. Faz a ligação. Êxodo capítulo 20, no versículo, vamos ver o versículo 8, que é o mandamento do sábado, que é o dia de Deus. Quando ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, olha aqui, olha a passagem. Olha o que está aqui no Apocalipse, capítulo 14. E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha aqui o mandamento. 4º mandamento no coração da lei. Olha o que ele diz. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. No coração da lei. Aqui Apocalipse capítulo 14. Quando chama a humanidade para temer a Deus e dar-lhe glória, que é guardar os seus mandamentos, ele vai para o coração da lei de Deus. Para o mandamento. Quando ele diz, e adorai. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gente, essa é a mensagem do primeiro anjo. Que está dentro do contexto da mensagem da hora do juízo, a mensagem final para a humanidade. Agora vamos para o segundo anjo. Olha o que o segundo anjo diz. Ainda continua na mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ei, a mensagem derriba a Babilônia. A mensagem desmascara a Babilônia, desnuda a Babilônia. A Babilônia é essa confusão de religiões, de enganos, que está embriagado com o vinho da grande meretriz, da grande prostituta. Está embriagado com doutrinas falsas,
com os ensinamentos de homens, ensinamentos de tradição, contrário à lei de Deus, aos mandamentos de Deus e à palavra de Deus. A Babilônia desmascarada, e quando a mensagem do primeiro anjo é pregada, anunciada, ela cai. Porque se vê a nudez dela, as vergonhas dela se vê. Babilônia, ela é desmascarada. Babilônia é desnudada com a mensagem do primeiro anjo. Gente, o segundo anjo é uma sentença, uma declaração direta que Babilônia caiu. Ela caiu. Ela caiu porque ela tinha dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Vinho de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, vinhos que embebedou a humanidade. Gente, isso é tremendo. Eu estou falando aqui da mensagem da hora do juízo, a última mensagem. O último chamado. Mas vem coisa tremenda mais na frente aqui. Porque, em seguida, a terceira voz, o terceiro anjo. E o que ele diz? Ele adverte. Ele chama a atenção da humanidade. Ele diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adorar a besta. Está falando de adoração. Note que anteriormente a Bíblia diz, lá que o segundo anjo, o primeiro anjo diz, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Chama para adoração ao Deus verdadeiro, no dia que ele estabeleceu, no dia da adoração, no dia que nós paramos todas as atividades seculares para nos envolvermos com ele, no dia que ele consagrou, ele chama a atenção para que a gente adore a ele dentro do plano que ele estabeleceu, que é o mandamento, o quarto mandamento da sua santa lei. E aqui, depois que a mensagem é pregada, que Babilônia cai, o terceiro anjo ele vem com uma mensagem tremenda, dizendo, seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta, receber a sua imagem, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na fronte ou sobre a mão. Pronto. Adoração falsa, da qual o terceiro anjo adverte que se alguém adorar a besta, ela é acompanhada pelo recebimento de uma marca na fronte e sobre a mão. Uma marca. Uma marca na fronte e sobre a mão. Que marca é essa? É um chip? Será que é um chip? Será que é um código de barra? Que marca é essa? Será que é um chip colocado na pele, na mão direita ou na fronte? Que marca é essa? Note que a besta, ela tem um sinal que é uma marca. Está dentro do âmbito da adoração. Mas também Deus tem um sinal, uma marca que está no âmbito da adoração. Na marca de Deus, no sinal de Deus, se fala diretamente que é o quarto mandamento da sua santa lei, que é o sábado como dia de repouso, de guarda e santificação. Porque a Bíblia diz que este mandamento que está no coração da lei de Deus, aonde o anjo chama para que a gente adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, que está incluído na premissa, na verdade, que temos que temer a Deus e dar-lhe glória, que é guardar seus mandamentos. Este mandamento, que é a marca, que é o sinal de Deus. O profeta Ezequiel fala muito claramente, quando ele diz no capítulo 20, versículo 20 e versículo 14. Olha o que diz o profeta Ezequiel sobre a marca de Deus, o sinal de Deus. A besta do Apocalipse 13 tem uma marca, porque ela faz a contrafação com Deus. Deus diz, é o
sétimo dia, é o sétimo dia da semana, é o quarto mandamento da lei de Deus. Mas a besta do Apocalipse disse, não é o sétimo dia da semana, que é o quarto mandamento da lei de Deus, mas é o primeiro domingo. Esse é o dia de Deus. Mas a Bíblia é clara quando diz, Ezequiel capítulo 20, no versículo 20 e versículo 12, sobre a marca de Deus. Ele diz o seguinte, está escrito aqui, o profeta Ezequiel, falando da marca de Deus, falando do sinal de Deus, ele diz, ouça, olha o que diz aqui, capítulo 20, versículo 20 e versículo 12 e versículo 20, diz o seguinte, olha o que diz. Também lhes dei os meus sábados para servirem de marca, de sinal, entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. A marca de Deus, o sinal de Deus no seu povo é o sábado. Porque ele fez tudo em 6 dias, conforme nós lemos em Gênesis 2, na criação. Não existia judeu, não existia humanidade, existia apenas Adão e Eva, quando Deus falou isso aqui em Gênesis 2, lá no Éden. Olha o que ele diz, verso 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Lá no Éden, aqui não é de dia de lei de Moisés, aqui não é de judeus, aqui não é de adventista, aqui está se falando da marca, do sinal de Deus, da criação. É o memorial da criação de Deus, é o sábado. Ele fez tudo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Ele abençoou e santificou. Por isso está no centro da lei, no coração da lei, o mandamento. Por isso que a grande contrafação é uma marca falsa. E essa marca falsa, esse sinal falso, que é advertido aqui na terceira mensagem, quando diz: e seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, e com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca, o seu sinal na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado de fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Quem receber a marca da besta, quem receber o sinal da besta, a própria Igreja Católica Romana diz, ela diz, eu tenho um documento, que o domingo é a marca dela. O domingo é uma criação nossa. Ela diz, ela tem uns documentos, eu tenho uns documentos que ela diz. O domingo é a nossa marca registrada. Ela faz uma contrafação da marca de Deus, do sinal de Deus. De Apocalipse, capítulo 14, quando ele diz, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as águas. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Esse que deu os meus sábados, para que sirva de sinal, sirva de marca entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus que o santifica. Gente, nós estamos vivendo um tempo decisivo na história da Terra. E aqui eu tenho uma pausa questionamentos. Queremos que o Deus aqui nos acompanhe nesse momento, porque alguém pode estar se perguntando, se indagando, por que eu aprendi assim, dessa forma? Por que eu fui ensinado assim? Por que lá onde eu estou, ele diz assim, dessa forma, daquela outra forma? Por que ele diz, não, nada de mandamento, nada de lei, porque nós estamos debaixo da graça? A lei não salva ninguém, não salva mesmo? Mas esses são os questionamentos dele. Que a lei é do Antigo Testamento? É de Moisés? E aqui nós abrimos esse podcast para os questionamentos. Você tem alguma dúvida daquilo que foi dito? Essa é a mensagem da hora do juízo. Um chamado para, na íntegra, nós reconhecermos que temos que ter temor a Deus e dar glória a Deus.
E a base para temer a Deus e dar glória a Ele é obedecer a sua santa lei. 10 mandamentos. Que ele escreveu com o próprio dedo dele em 2 tábuas de pedra. E uma pergunta muito pertinente que posso até aqui lançar é: por que 2 tábuas de pedra? É porque essas 2 tábuas de pedra se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Numa tábua, amor a Deus sobre todas as coisas. Na outra tábua, amar ao próximo como a si mesmo. 2 tábuas. Numa tábua, a nossa relação no sentido vertical. O homem, o ser humano com Deus. Na segunda tábua, a nossa relação no sentido horizontal. Relação nossa com o nosso próximo. Por isso que os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como assim? Com a si mesmo. E é óbvio, está claro, está evidente, essa dinâmica, essa forma de resumir. Não significa dizer que, quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se resume só nisso. Não. Se resume de que são 10 preceitos que estão contidos nessa relação de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São 4 mandamentos numa tábua e 6 mandamentos na outra tábua. E aí, dentro dessa revelação, há uma gama de informações que podem ser apresentadas aqui, e indagações até, dado as questões que pertinentes às pessoas que estão ouvindo há muito tempo, de forma batida, constante, o ataque à santa lei de Deus, dizendo que ela foi abolida, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, sem entender e o que significa estar debaixo da lei ou debaixo da graça, o que significa essa questão da lei ter sido abolida, o que foi abolido, essa lei foi abolida? Aí vem o questionamento, James. Se essa lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, foi abolida, então eu posso adulterar? Não foi abolida. Eu posso roubar? Eu posso mentir? Eu posso adorar outros deuses? Eu posso fazer mais escultura e adorar em mais escultura? Dizer o nome de Deus em vão? Eu posso cobiçar a mulher do próximo? Não foi abolida a lei? Não é o que diz os pastores, os apóstolos? Não é o que diz isso aí? Os bispos nas religiões? Ele não diz que a lei foi abolida? Que nós não precisamos mais observar os mandamentos de Deus? Que nós estamos debaixo da graça? A graça não me dá liberdade para pecar. Porque nós aprendemos isso aqui. Eu não sei se você conhece, que quando se fala em pecado, está se falando da quebra da lei de Deus. Porque a primeira carta de João, é clara, diz o seguinte: o que é pecado? A definição de pecado está aqui clara e evidente na primeira carta de João 3,4. Porque aqui diz o seguinte: primeira carta de João, o que é pecado? A definição bíblica para pecado. Aqui diz, está aqui, 3,4, diz o seguinte. Será esse o motivo que muitos religiosos, muitos líderes estão aí quebrando o pacto com suas esposas, isso, né? Estão traindo suas esposas. Isso. Mas um detalhe, pastor, eles falam em línguas estranhas, né? Eles dançam no mistério, eles dizem assim, Davi dançou. Mas tem alguma relação direta com o fato de transgredir esses mandamentos? Tem uma relação, o que anda acontecendo hoje dentro dos ministérios, das igrejas, os obreiros fugindo com a mulher do pastor, o pastor fugindo com a mulher do obreiro? Tem alguma relação isso? Tem relação. É a quebra realmente desse mandamento? A relação é porque ele diz que está debaixo da graça e dá liberdade para pecar, para adulterar, para fazer tudo que a lei diz. Que não está debaixo da graça? Estou debaixo da graça, diz eles. Não estou debaixo da lei. Então no Velho Testamento não vale nesse caso? Não, mas o Novo Testamento,
a lei de Deus também. Tem alguma referência Está no Novo Testamento sobre isso? Sobre? Sobre essas questões aí dos mandamentos? Sim, está tudo lá. Aonde está? A gente pode... Esse já é um estudo que nós podemos ter. O senhor pode preparar isso? Então? Não, nós podemos ter esse estudo e mostrar a lei de Deus no Novo Testamento total, completa. Então, a relação, então, dessas atrocidades que andam acontecendo dentro dos templos religiosos... Tudo está acontecendo. Não só das igrejas evangélicas, mas também outras igrejas, né? Não é só nas igrejas evangélicas. Hoje em dia tem padre também fugindo com um membro, né? Ali da igreja, né? É uma verdadeira quebradeira no mundo, né? Religioso. Então, há uma relação direta, então, a quebra dos mandamentos com o que anda acontecendo na atualidade dentro dos ministérios, é isso? Com certeza, porque o inimigo trabalhou na mente desses líderes religiosos de forma infernal, destituindo eles da consciência de que existe um padrão moral a ser utilizado, ou seja... Então existe uma consciência, no caso, que chama... Eles perderam essa noção. Eles, com base em textos isolados, quando eles pegam textos isolados das Escrituras, eles chegaram a essa loucura desdita. Mas eles estão curando, estão repreendendo demônios, estão profetizando. Mas a palavra de Deus... E não tiver esse poder então, pastor, já que... Mas a palavra de Deus... O senhor está dizendo que eles quebraram os mandamentos. Eles podem estar fazendo isso. Ah, e pode? Mas então o milagre é real, os milagres acontecem, mas as profecias são reais. revestido por engano. Porque, veja bem... então existe um espírito que opera de engano. Não é o espírito de Deus, não, então? Não pode. Porque, veja bem, eu queria chamar a sua atenção. A pergunta que se faz nesse momento é: Deus muda? Não. Ele muda? Não porque muda, ele estabeleceu, atrás. Porque ele estabeleceu, ele muda? Não. Há nele variação de mudança? Não, o Tiago disse que não. Agora, veja bem. O que era no passado para Deus continua sendo no presente? Claro. Veja bem. Vamos aqui para Provérbios 28, verso 9. Aqui diz o seguinte. Provérbios 28, verso 9. Nós lemos. Está aqui. Olha o que diz sobre a lei de Deus. Sobre os mandamentos de Deus. 28, verso 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Então não passa do telhado. É abominável. Se ele tem consciência de que a lei de Deus... Mas os milagres não acontecem? Mas é aí que está. Quando você vai para Mateus capítulo 7. Versículo, olha o que diz. Mateus 7. Palavras do Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto. Ele diz assim. Mateus 7 nós lemos. Eu quero ler aqui, estou abrindo as escrituras para ler as escrituras sagradas, porque a nossa base de considerações... Mas você tem alguém nesse momento que quer fazer uma 7. Capítulo 7. Uma pergunta? Pode fazer também? O senhor vai responder? Pode sim. À luz da Bíblia, né? Sim. Olha aqui. Mateus capítulo 7 diz... Olha o que diz aqui. Os falsos profetas. É o título. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. São o quê? São lobos roubadores. Ah. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem as árvores má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Aí diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz... Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome nos fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? A transgressão da lei. É pecado. Eles estavam em pecado, embora fizeram isso aí. Não pelo poder de Deus, mas pelo poder do engano. E, olha, ele manda que eles se afastem, porque eles, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, a iniquidade. A Bíblia diz, 1 João 5,3, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Gente, peraí, vamos aqui analisar aqui. Eu li aqui Tiago anteriormente, Tiago 2. Olha a clareza de Tiago. Ele menciona os mandamentos de Deus, quando ele diz assim, Tiago 2, ele diz assim, olha o que diz Tiago, capítulo 2. Eu li aqui anteriormente, vou ler novamente, porque é muito profundo as palavras de Tiago. Ele diz, ó, tá aqui, 2 verso 10. Olha o que ele diz. 2:10. Pois, olha que coisa tremenda. É a palavra de Deus que está sendo dita, que está sendo lida. Olha o que diz. Pois, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se tu não roubas, mas mente, vens a ser transgressor da lei. Se tu não adoras imagem e escultura, mas não observa o sábado do Senhor, o 4º mandamento, vens a ser transgressor da lei. E se eu cumpro todos e deixo só um de lado? Não vale nada. Quer dizer que se eu não cumprir os 9 os e não cumprir os 10, não valeu. Tem que ser os 10. A lei de Deus é como uma corrente cheia de elos. Então é como se fosse a minha verdade. Um elo é como uma corrente que está segurando o navio no cais. Se um elo daquela corrente, são 10 elos, mas se um elo daquela corrente se romper, o navio vai para a deriva. Ele vai para a deriva. Esses 10 mandamentos têm uma ligação intrínseca. Então quer dizer, eu não furto, eu não adultero, eu não mato, eu honro meu pai, minha mãe. Eu lembro das palavras de não tomar o nome do Senhor em vão. Mas não observa o sábado do Senhor? Não faço imagem de escultura, mas ainda assim eu não observo o 4º mandamento, que é o maior de todos. Não é que todos são grandes. Mas a citação dele é o maior. Não, mas tudo bem. Eu estive lendo a palavra, a Bíblia Sagrada, e percebi que ele é o maior. Ele é até maior do que o 2º mandamento. O conteúdo dele é. Mas tudo tem o mesmo valor da questão de obediência, porque... Então qual é o dia de guarda? Porque é o sábado ou o domingo? O que a Bíblia diz é o 4º mandamento da lei de Deus. E qual é o 4º mandamento? É o 7º dia da semana, o sábado. Mas deles, olha aqui, Tiago 2:10. Gente, nós somos pessoas inteligentes, pessoas que compreendem as coisas, que entendem o vernáculo português que temos aqui. Ó, Tiago 2 está dizendo, verso 10, aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, em um só, tornou-se culpado de todos. E ele explica que lei é essa, quando ele diz assim, ó, ele continua dizendo, ó, ele diz assim, ó, ele continua dizendo, porque aquele que disse, não adulterarás, ele cita o 7º mandamento, né? Também ordenou, não matarás. Ele cita o 6º mandamento. Ora, se não adulteras, porém matas, vês a ser transgressor da lei. A Bíblia é clara. Podcast. É clara. A palavra de Deus não deixa dúvidas. Isso. O mandamento não deixa dúvidas. Pode fazer. Só um minutinho. Né? Não deixa dúvida. Então, nós fiquemos com a palavra de Deus. Eu falei aqui a mensagem. A mensagem da hora do juízo, gente, é a mensagem final.
é o juízo final. Nós estamos vivendo um tempo decisivo, aonde nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e a base do julgamento será a lei de Deus. A base do julgamento será a lei de Deus, os 10 mandamentos. É tanto que Tiago aqui, quando ele fala isso, quando ele fala, ele menciona assim, ó, ele diz assim, ó, quando ele diz assim, ó, aquele guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, eu não sou culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás também, ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém, matas, vens a ser transgressor da lei. E no versículo 12, ele diz, falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa lei vai nos julgar. Essa lei, no tribunal, quando você vai para um tribunal, para um julgamento, tem lá o quê? Como instrumento? Tem um advogado? Não, tem um instrumento lá. É uma constituição. Acusação, né? Não, tem uma constituição, tem lá um código, né? Um código, artigo, né? Um código que tem lá as leis. Quando nós comparecermos pelo tribunal de Cristo, todos vão comparecer. Haverá um código, haverá uma instrumentalidade, como diz aqui Tiago, nós vamos comparecer e vamos ser julgados pela lei da liberdade. Gente, essa lei, ela, quando é obedecida, mostra que nós estamos em liberdade. Porque quando você não rouba, você está em liberdade. Ninguém te acusa de que você é um ladrão. Quando você não adultera, ninguém te acusa que você está em adultério. Você, nesse momento, está debaixo da graça. Mas se você estiver em adultério, a lei, você está debaixo da lei, porque ela está te condenando de adúltero. Então o critério máximo para ir para o céu é guardar os mandamentos? O critério máximo para ir Não para o é céu, obras, não é fé, o que é? o critério máximo para ir para o céu é crer no Senhor Jesus como único Salvador e Senhor da nossa existência. Agora, nós, quando passamos da morte para a vida, nós nos tornamos nova criatura e tudo se faz novo. Nós passamos a ter um procedimento. E a base desse procedimento é os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus diz em João 14,15. O que Jesus disse em João 14,15? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma pergunta muito pertinente agora. O que é amor? O que é amor? Uma boa pergunta, não é? Deixamos que a Bíblia responda. Eu li aqui na Bíblia que o amor de Deus é que nós guardemos seus mandamentos. É o que diz a primeira... Eu li aqui agora. É a primeira carta de João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, eles não são pesados. Gente, amar é o que eu tenho pregado no meio das multidões. Quando eu anuncio a mensagem da hora do juízo, amar é quando eu observo os mandamentos de Deus. O fim da lei é o amor. Por quê? Porque quando eu amo, essa lei não me condena mais. E os termos de amar é guardar os mandamentos de Deus. Porque quem ama não vai roubar o próximo, não é? Quem ama o próximo como a si mesmo não vai roubá-lo. Quem ama o próximo como a si mesmo não vai adulterá-lo. Esses homens aí que são líderes religiosos, que estão na segunda, às vezes até na terceira mulher, eles quebraram o pacto com a aliança, romperam com a lei de Deus, estão em adultério continuado, porque o pecado já é a porta. Não é porque agora eles estão em outra experiência conjugal e até tem família que está tudo legal. Não, eles estão em pecado. Porque o pecado ainda, a mulher não morreu ainda, ou o homem não morreu ainda. Enquanto eles estiverem vivos, ele está em pecado. E ele um dia vai ter que confessar esse pecado e abandonar. E se ele, mesmo que o instrumento que propulsou esse pecado, ou seja, o abandono da esposa ou o abandono do marido para viver em pecado, mesmo assim ele tem que confessar esse pecado e abandonar, deixar. Porque só alcança misericórdia se abandonar o pecado. Por isso que a mensagem do Senhor Jesus, quando chegou, João Batista, quando veio preparar o caminho do Senhor, ele disse: arrependei-vos, convertei-vos, e creio no Evangelho. Convertei-vos. Aplanai os caminhos tortuosos da vida. O que caminhos tortuosos? São caminhos escabrosos, na escuridão do pecado, que pecado é a transgressão da lei. Então ele chama essa pessoa. Jesus Cristo não veio também, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Tem que haver um arrependimento. Arrependimento de quê? Da transgressão, do pecado que eu pratiquei. Ele diz assim: olha,
Esses líderes religiosos dizem que não é possível guardar os mandamentos de Deus. Eles são mentirosos, enganadores, e faz a obra do inimigo, porque Satanás é que fez essa acusação. Ele fez essa acusação, James, que era impossível a lei de Deus ser observada. Assim, a mesma coisa são esses líderes religiosos nos dias de hoje. Se é possível guardar o mandamento de Deus? Essa foi a acusação de Satanás a Deus. É possível que essa lei seja observada por esses seres humanos. Eles caem. Ora, e Jesus veio, não foi? Ei, Jesus veio. Ele veio com que natureza de Adão pós-queda. Ele veio com a natureza caída. Porque ele veio com a natureza de Adão, não antes, mas depois da queda. Ele sentia dores. Ele morreu. Ele foi tentado em todas as tentações, mas sem pecado. Ele não pecou. Ele veio mostrar que eu, você que está me ouvindo, podemos também ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Se Jesus Cristo estiver em mim, como Paulo disse, eu já não sei o que vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Se Ele estiver em mim, eu posso viver sem pé, sem estar em transgressão à lei de Deus. Eu posso estar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Porque é Cristo na minha vida. Para mim obedecer à lei de Deus, os mandamentos de Deus, eu tenho que ter Cristo na minha vida. Vamos fazer assim, pastor. Muitos ouvintes aqui estão querendo saber como fazer para participar. Pois não. Tirar alguma dúvida, né? Fazer alguma pergunta. Certo. Inclusive tem uma pergunta aqui. Sim. É o que fazer no dia de sábado aqui. É a irmã Nazaré. Fica deitado, dorme, come, dorme. Bem, pode sair. O que pode fazer? Jesus foi acusado certa vez de trabalhar no dia de sábado. Por quê? Porque ele curava as pessoas, né? Ele pega o teu leito e anda. Jesus foi acusado de trabalhar no dia de sábado. E ele disse assim, olha, quem é de vocês que encontrar um animal no buraco, não vai e tira ele do buraco? O sábado é um dia prazeroso. Aquele animal no buraco, ele não teria um dia prazeroso, ele tinha que ser tirado. Uma pessoa que está com a mão mirrada, como aquele homem que estava com a mão mirrada, alijada, ele sentia aquela mão, ele sofria com aquela mão. E quando Jesus curou ele deu o que? Descanso. Ele tirou aquele fardo. O sábado é um dia de gozo, de alegria. E Jesus disse então para eles, é lícito fazer bem no dia de sábado. Não é lícito trabalhar para ganhar o sustento. Não é lícito para vivenciar as coisas seculares. Porque nós temos 6 dias. O mandamento diz 6 dias. Olha o que diz o mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. De quem é o 7º dia? É de Deus, pertence a Ele. Não pertence a nós, é dele. Ele dá, são 7 dias da semana, ele disse, olha, 6 é de vocês, mas o 7º é meu. Ele não toca nele, ele é meu. Ninguém toca nele, é meu. Mas é um dia prazeroso para fazer o bem. É lícito fazer bem no dia sábado. O discípulo, o Senhor Jesus foi acusado porque o discípulo estava colhendo espiga no dia de sábado para comer. Os fariseus, aqueles judeus, foram acusar os... Olha, tá tirando comida, colhendo espiga. Ele não estava plantando? Ele estava colhendo. Não estava trabalhando? Não, ele estava colhendo para comer ali, naquele momento, aquela espiga. É lícito fazer bem no dia de sábado. Não podemos radicalizar as coisas. Nós temos que ir dentro do espírito que Deus estabeleceu. O sábado é para as coisas prazerosas. Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está necessitando da minha ajuda, eu tenho que ajudá-la. Eu tenho que estar lá ajudando-la, aliviando o fardo de sofrimento dela. Assim mesmo um animal, quando cai no buraco, um animal que está sofrendo. É lícito fazer bem no dia de sábado. Agora, comprar, vender, negociar, vivenciar as coisas seculares. Essas coisas é nos 6 dias e não no dia de Deus, que é santo, que é abençoado,
que é o dia de descanso. E nós vamos mostrar pela Bíblia como é que o domingo entrou na história do cristianismo. O que está por trás do domingo, primeiro dia da semana? Quem foi que introduziu o domingo como um dia de descanso na humanidade? Que época aconteceu isso? Eu tenho a data, tenho um ano e tenho quem fez isso, tenho toda uma estrutura de informações para mostrar. Como é que esse dia espúrio, enganoso, mentiroso, entrou no lugar do quarto mandamento da lei de Deus. Nós vamos mostrar isso aqui. Nós vamos mostrar, vamos dissecar detalhe por detalhe. E nós vamos continuar nesse trabalho da questão de levar em consideração a mensagem da hora do juízo, porque o juízo se aproxima. E nós seremos julgados pela lei de Deus. A base de julgamento de toda a raça humana será os mandamentos de Deus. É o que diz Tiago, gente. Eu acabei de ler aqui. E eu torno a ler novamente aqui, porque é profundo. Tiago 2, verso 10 a 12, quando ele diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se tu não roubas, mas não lembra do dia do Senhor, sabe? Vens a ser transgressor da lei. E o verso 12 diz: de tal maneira, falar de tal maneira e tal maneira procedei, como aquele que há de ser julgado pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade vai julgar-nos. Nós estaremos perante ela no tribunal de Cristo, na hora do julgamento. E ali nós vamos ver se nós estamos limpos ou não. E Cristo pode fazer isso em nossa vida. Ele nos dá esse poder. Só Ele. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, não roubar mais. Não andar mais com mentira. Não adulterar. Eu posso, em Jesus Cristo, aí na minha vida, viver uma vida de plena obediência aos seus mandamentos. Por isso que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Gente, olha o que diz a primeira carta de João. Olha como é sério isso aqui, ó. Primeira carta de João, olha o que diz. Sobre a lei de Deus. Olha o que diz. Aquele que diz que permanece nele. Vamos ver lá mais um pouco atrás, no verso 4, aí em diante. Olha o que diz. Aquele que diz, olha só. Primeira carta de João 2,4. Até o verso 6. Diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar, esse deve também andar assim como ele andou. Ele obedeceu os mandamentos, a lei de Deus. O Senhor Jesus. Gente, deixa eu citar aqui uma passagem interessante sobre o sábado. Com as seguidoras do Senhor Jesus Cristo, as mulheres que o seguiam. Olha só, Lucas, capítulo 23, Evangelho de São Lucas. Olha que coisa tremenda. O sábado sendo aqui apresentado no Novo Testamento. Lucas 23. Olha o que diz aqui. Não vamos estudar esses ponto por ponto. Mas só queria citar Lucas aqui porque é muito relevante agora nesse momento. Quando fala da comilhador. Olha, veja aqui. São mulheres seguidoras de Jesus. Aqui nesse episódio, Jesus Cristo já estava sepultado. Estava no sepulcro, viu? Ele já estava no sepulcro, ok? Ele já estava no sepulcro. Olha só. Capítulo 23 de Lucas. Ele diz o seguinte, já no finalzinho do Evangelho de São Lucas. Aqui diz assim, ó. Olha o que diz. O sepultamento de Jesus, vamos aqui ler do versículo 50. Em diante. Capítulo 23, versículo 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio,
homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhes o corpo de Jesus. Tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. E ia começar o sábado. E no sábado. Era o dia da preparação. E ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia. Quem eram as mulheres que eram? Seguidores de Jesus. Discípulas. Discípulas. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e o corpo como for ali depositado. E então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Meu Deus. Ora, mas era só ungir lá o corpo de Jesus, não. Mas no sábado descansaram, segundo o mandamento. Não foram. Só depois, no meio da semana que elas estiveram lá. Gente, o engano é muito grande. As religiões estão repletas de pessoas enganadas. Esses líderes religiosos, eles enganam as pessoas. Talvez possa até ter líderes religiosos sinceros, viu, James, que não tiveram a oportunidade de abrir o coração, de ver essas coisas. Que é raridade. Mas eu acredito que existem muitos homens e mulheres sinceros no meio desses aglomerados de templos religiosos espalhados pelo mundo. E eu acredito também até, viu, que muitos até já conhecem, mas tem medo de tomar para si essa verdade. Porque aí vai assustar muito dos seus membros. Serão tirados, né, dos seus templos, né? Os que estão sujeitos aí a uma ordem, uma direção maior, né? E muitos até sabem que isso é uma temática verdadeira, mas preferem, né, ficar onde estão e preferem acreditar que aquilo que eles professam é verdadeiro, mais do que a própria verdade. Bem, nós estamos vivendo, James, um tempo decisivo da história da humanidade. A mensagem da hora do juízo, a que nos apresentamos aqui nesse momento. A palavra para esses homens é: importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Isso. Obedecer a Deus aos homens. Mas tem muitos que preferem obedecer aos homens. E vão me adoram e sendo doutrina que são de homens. Então, nós ficamos por aqui hoje. Se houver alguma pergunta ainda, não sei se existe alguma coisa, mas nós estamos aqui. O telefone está aberto aqui. Estamos aqui já estamos quase encerrando, mas isso. Você que tem alguma dúvida, e você que é líder, não precisa você falar seu nome. Você tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo, viu, pastor? Muitas pessoas que têm medo de abrir os ouvidos, os olhos. Mas nós estamos vivendo numa época onde a verdade, ela... todo mundo tem acesso a ela por conta das redes sociais, por conta da internet. Eu vou te dizer. Eu acredito até, viu, que é cumprimento profético. E eu vou te dizer uma coisa, não te cortando aqui a sua palavra. Muitos já estão orientando as suas ovelhas a não ouvirem esses programas, esse tipo de programa. Muitos estão orientando, não ouça aquela rádio lá não, centro não. Que lá é só heresia. Falam bobagem no ouvido dos membros e pedindo que eles não querem receber a salvação e não querem deixar os outros se salvar. É o que está escrito na palavra, né? Que eles estão caminhando para o abismo. Mas, e eles querem, ainda querem levar outras pessoas junto com eles. São os falsos profetas dessa atualidade. Tem medo. Né? Eles têm medo que as pessoas tenham ouvido. Mas hoje em dia só se engana quem quer, viu, pastor? Hoje em dia só se engana quem quer. Hoje tem a internet aí, que graças a Deus é uma coisa boa, é uma coisa ruim. É boa para quem quer descobrir o que há por trás, né, da mentira. Porque atrás da mentira sempre existe uma verdade que confronta ela. Né? E a palavra de Deus fala que nada temos contra a verdade a não ser a própria verdade. Então quem tem medo tem que correr mesmo. Mas corra muito, né? Mas um dia as pernas se cansam da mentira e a verdade alcança. Não é verdade? Então,
Você que quer participar agora, 989229930 é o nosso telefone aqui. Sem medo de falar a verdade, né? Com tanta mentira no mundo, será que ninguém pode falar a verdade? Será que as pessoas elas estão acostumadas a querer ouvir a verdade? Ou elas estão acostumadas a ouvir a mentira? Aqui não é doutrina. Algumas pessoas estão perguntando aqui se o senhor é adventista, se o senhor é pastor adventista. Não, eu não sou. Eu queria dizer para você, meu amigo, minha amiga, que eu não faço parte de denominação religiosa nenhuma. Ah, Certo? não é porque perguntaram aqui se o senhor é adventista do sétimo dia. O meu crivo é as escrituras sagradas. Ah, então o senhor não é adventista, então, né? Não, a religião adventista. Eu torno a repetir. Eu não tenho denominação religiosa, não faço parte de denominação religiosa nenhuma. Eu não tenho templo. Não e qual é a sua igreja, pastor? Estão perguntando aqui, as pessoas estão perguntando aqui. A minha igreja é em casa. Aí é? As igrejas em casa. Ah. Eles estão chamando de dissidentes, desigrejados. E o que é isso? É o nome que estão dando agora. Porque um número assustador de pessoas estão deixando os templos. Estão vivendo a sua fé. E eu vou estudar sobre isso aí, viu? Sobre a questão do desigrijado. Por que está acontecendo isso aí? É por isso que tem muitas pessoas que elas estão saindo